Muito bem, é do IBGP, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, que nós trazemos a questão comentada de hoje. Vejam só, aí na tela que foi uma solicitação de 3 seguidores nossos, do Juan Garcia, da Ana Estela e da Morgana Santos. Aliás, foi a Anne que indicou o canal para a Morgana. Obrigado, Anne, obrigado, Morgana, pela participação. E nós pegamos uma questão da banca que eles solicitaram, do ano de 2020, sobre regência. Olha só o que foi perguntado pela banca e como foi perguntado. O PISA oferece avaliação em competência financeira de forma optativa aos países integrantes do programa. Bom, o verbo dessa oração possui 2 complementos, cujas regências são: pause a tela, imagine que você está fazendo uma prova, que essa questão apareceu. Como é que você se viraria? Antes de ouvir o meu comentário, eu gostaria que você tentasse. Então, pause a sua questão, resolva e volte comigo em seguida. Vai lá. Muito bem, gente. O detalhe, que eu sempre gosto de chamar a atenção, é que quando a gente fala de regência, a gente normalmente não pensa numa questão como essa. A gente pensa numa questão que tem um daqueles verbos tradicionais. Talvez o verbo mais tradicional que seja cobrado em prova seja o verbo assistir, em que você assiste ao filme, em que você assiste Os Necessitados, em que você assiste Em Brasília e por aí vai. Mas, na verdade, quando se fala de regência, está se falando de transitividade ou está se falando de predicação verbal. A transitividade é aquela que faz com que o verbo seja um verbo transitivo ou intransitivo. Ou que dentro do transitivo seja direto ou indireto. Veja na tela. Foi isso é que nós estávamos querendo. Olha lá. Oferece avaliação em competência financeira de forma optativa aos países integrantes do sistema. Aí eles estão colocando o verbo dessa oração. Vem cá. A oração, então, vai falar sobre o PISA. E o verbo é oferece. Observem que nós não poderíamos parar a frase aqui, ó. O PISA oferece. A pessoa que oferece, ela oferece algo. Olha aí na tela. O que é que ela oferece? Avaliação em competência financeira. Avaliação em competência financeira complementa o oferecer. Ele oferece avaliação em competência financeira. E ao dizer isso aqui, esse termo que eu escrevi em azul, e que eu estou grifando aqui em vermelho, é o que a gramática chama de objeto direto. Por quê? Ah, pessoal, aprendi mesmo. Quem oferece, oferece alguma coisa. O quê? Cuidado, hein? Tá bom. Muitas vezes, quando você pergunta o quê, realmente a sua resposta é de um objeto direto. Mas não é só porque eu perguntei o quê. É porque isso aqui, avaliação, que é o que é oferecido, não está ligado ao verbo por uma preposição. Ali não está escrito de avaliação, em avaliação, na avaliação. Se houvesse uma preposição, o objeto seria indireto. Mas como existe um termo sem preposição, é um objeto direto. Vai lá na tela. Só que aí, ele oferece essa avaliação para quem? Aos países integrantes do programa. Então, quando a gente fala, o PISA oferece o quê? Avaliação, mas para quem? O para quem está começando aqui com aos, que é aos países integrantes, do programa. Então, quando eu coloco isso em vermelho, agora que eu estou grifando em azul, observem que países não começou só com o artigo os. Porque se fosse só o artigo, seria um objeto direto, mas começou com aos. Então, esse termo estando preposicionado, isso é um objeto indireto. Então, esse verbo, a transitividade dele pediu 2 complementos, um direto e um indireto, que é o que a gramática chama de verbo transitivo
direto e indireto. Se você tem um livro mais antigo, uma gramática de uma edição mais velha, lá chamava-se verbo bitransitivo. Duas transitividades. Só que o nome bitransitivo não se usa mais. Pela NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira, esse é um verbo transitivo direto e indireto. Vai lá na tela. Acertou a questão. Está dizendo que ele pertence a dois complementos, cuja regência são direta, a primeira, e indireta, a segunda. Você acertou a questão se você marcou a letra C de casa. Essa é a resposta. Então, vem cá. Quando eu digo assim, o pai deu ao filho ótimos conselhos. Ao dizer que o pai deu ao filho ótimos conselhos, a forma verbal que nós temos ali é o verbo dar. O que complementou foi ao filho, para quem foi que ele deu, e foi o que foi que ele deu. Tem dois complementos aqui. O primeiro complemento, ao filho, não começa com o artigo o. Se fosse só um artigo, não seria preposicionado, mas tem o ao. Então, se aqui está preposicionado, esse é um objeto indireto. Agora, ele deu o quê? Ótimos conselhos. Isso é um objeto direto, não é porque eu perguntei o quê, não, tá? É porque ótimos conselhos está começando ali sem preposição. Não está escrito de ótimos conselhos, em ótimos conselhos, com ótimos conselhos. Está escrito só ótimos conselhos. Só isso. Beleza? Então, nós temos aqui um objeto de cada. Esse verbo também é transitivo direto e indireto. O objeto direto pode vir primeiro e o indireto depois, ou vice-versa. Vai na tela. Por isso é que estava escrito aí na letra D, primeiro indireto e depois direto. Não. O primeiro oferece o quê? Aliás, desculpe. Não, está certo. Oferece o quê? Avaliação. A avaliação é o primeiro complemento, é o objeto direto. E o segundo é o indireto. Agora veja que você está vendo aí, ó, de forma optativa. Pessoal, isso não é outro objeto indireto? Não. Não pode ter dois objetos iguais. Se ele ofereceu avaliação, como que ele ofereceu? De forma optativa. Toda expressão preposicionada que exprime tempo, modo e lugar são adjuntos adverbiais. Eu ofereci de forma optativa, quer dizer, optativamente, é um adjunto adverbial de modo. Então, vamos colocar aqui uma observação. Essa é importante. Se um verbo ele for complementado, quando eu falo em complementado entre aspas, é porque para a gramática, complemento verbal é objeto direto e objeto indireto. Mas existem outros termos que completam o sentido de um verbo sem ser objeto. Então, se um verbo for complementado por um adjunto adverbial, e tem vários tipos de adjunto adverbial. Tem de intensidade, tem de negação, tem de dúvida, tem de causa, mas de um modo geral, os principais são tempo, modo e lugar. Os principais. Então, se um verbo for complementado por um adjunto adverbial, ele será classificado como verbo intransitivo. Por que eu estou colocando para vocês essa observação? Porque eu acho que a gente foi levado a vida inteira a entender que verbo intransitivo é um verbo que tem sentido completo. Não. Por exemplo, quando eu falo assim, os alunos estavam. Eu não posso parar essa frase aqui. Os alunos estavam. Então, esse verbo não fez sentido. Ah, não, professor, já decorei. Ser, estar, permanecer, ficar é de ligação. Se eu falo assim, eles estavam em casa, ao colocar o em casa, essa expressão complementou o sentido. Mas por que ele não é um verbo de ligação?
Porque um verbo de ligação, pela definição, tem que ligar o sujeito com o predicativo. Os alunos estavam tranquilos. Tranquilos se refere aos alunos, um completo verbo. Os alunos estavam admirados. Admirados se refere aos alunos, um completo verbo. Mas isso aqui não se refere aos alunos, é onde eles estavam. Se isso aqui indica lugar, isso é um adjunto adverbial de lugar. O que é que eu acabei de dizer? Se um verbo for complementado por um adjunto adverbial, tendo sentido ou não, ele não é verbo transitivo. Ele é verbo intransitivo. Ué, mas é aquele papo que verbo intransitivo tem sentido completo. Era só um papo. Por que isso não é transitivo direto? Porque isso aqui não é objeto direto. Por que não é transitivo indireto? Porque isso aqui não é objeto indireto. Por isso que eu falei, se eu não tenho objeto direto ou indireto, o verbo não é transitivo. Você quer aprender mais sobre regência? Que hoje foi só uma questão para atender aos 3 colegas. Vai lá no meu site, olha aí, www.ricardoerce.com.br. Você tem lá um curso chamado Exercitando Português, que é vendido por temas ou é vendido integralmente. Existe um dos temas chamado regência. Eu vou definir não só isso que eu falei hoje, mas a regência daqueles verbos tradicionais. Esse curso é um curso em que nós vamos pegar o assunto de regência todo dentro de uma ordem didática, não é solto assim, tem uma sequência, e ao fazer essa sequência você vai ter as informações sobre regência. E é baratinho, custa R$15. Vai lá, anote o endereço www.ricardoerce.com.br.